Olá pessoal, vamos ver se a gente volta aqui. Olá pessoal, estamos voltando, tive um problema de conexão aqui. Vou só avisar o Domingos aqui, a gente já começa. Recomeça, né? Desculpa. Caiu a minha internet aqui e aí demorou para voltar. Vou só ver se eu consigo falar com o Domingos aqui, pessoal. Um segundo. Estou falando com o Domingos, ele já vai se conectar aí, pessoal. Desculpa, tá? Oi, pessoal. Ô, Domingos. Desculpa. Saiu aí? A internet, a gente não tá refém, né? Se ela cai, acaba tudo. Desculpa aí, Mas tá pessoal. bom. É, Deu tempo do pessoal tomar uma aguinha aí, o pessoal já tá voltando, né? Ainda bem que tá caiu bem bom. no meio de um momento que a gente estava dando É, uma tá bom. Isso pergunta. acontece, né, cara? Isso Sei. acontece. Não, exato. Eu acho Domingos. até que nós... Pode falar, vai Não, lá. não. É, Não, eu acho que essa situação toda que nós estamos passando apressou muito, né, o avanço dessas tecnologias, né, cara, de virtuais e tudo mais, né? sim. Então, tá bom, né? Tem seus problemas, mas tá ótimo. Eu acho que tem as vantagens que a gente consegue, você ir da sua casa, eu da minha, e Sim, fazer esse bate-papo, né? O inconveniente é que às vezes cai, né, as conexões. Mas enfim, acontece. obrigado aí quem que tá retornando. A gente toca aí mais 30 minutinhos, a gente já tinha passado até dos 30, então mais uns Uhum. 25 minutinhos Tá aí, bom, tá bom. tá? E eu não sei, acho que você não conseguiu nem entender a pergunta que eu tinha feito, a hora que Não, você não. respondeu a pergunta do professor Carlos Augusto, né, dos arranjos, né? Eu acho que até o professor João Carlos tá conectado aqui vendo e Tá. semana passada ele já trabalha com isso a longa data também, né? O professor Rasmo também foi do time. E ele tem uma opinião, acho que você já deve ter escutado falando, né? Que quando se trabalha com ranks, né? Ou ranks muito distantes, aquilo tem uma função mais como quebra-vento, né? A função da sombra em si, principalmente quando você pensa ela em leste-oeste, acaba, né? E, e se você pensar, é nisso, né? Que acontece, a gente está pensando num sistema, acaba dois sistemas, porém separados, né? Não integrados. Com certeza, concordo plenamente com isso aí. Eu acho que a questão toda é entender o objetivo, né, cara? A questão toda é entender o objetivo. Eu conheço um sistema, por exemplo, que o cara quis plantar distante, muito distante, justamente para evitar o efeito da sombra no pasto, né? Então, aquilo que a gente pode considerar como, às vezes, um benefício, dependendo da intensidade aí, ele quis eliminar, e ele quer a árvore só. Ele quer a árvore, o componente árvore, para vender depois, né? Uhum. Mas ele tem razão, funciona como quebra-vento se estiver muito distante e tira, na verdade, a função do sistema, né? De um componente interagindo com o outro, né? Uhum. Ou seja, na verdade, essa interação vai acontecer, mas acontece numa uma faixa muito menor, né? Então, realmente isso acontece, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que aquele exemplo que você deu, né, dos sistemas mais adensados, né, como você disse, quando muito bem planejado, né, de você pensar
nos desbates, né, já na realização dos cortes, isso talvez anteciparia, né, o retorno do componente arbóreo e ao mesmo tempo, né, você promoveria a integração, né, desses dois fatores, né? Acho que a gente já estava falando isso na hora que caiu a conexão aqui. Exatamente. O João tem uma experiência grande, porque trabalha há muito tempo com isso, né? Trabalhou com o Rasmo, com o Laércio, e lá da floresta, né? Do Departamento de Engenharia Florestal de Viçosa, e ele pratica na fazenda dele, né? Uhum. Há muito tempo, eu já estive lá nos Sim. sistemas dele, né? Então ele tem uma experiência grande, sem dúvida nenhuma, e até tinha curiosidade de saber como é que está lá, né? A área dele, né? Com Mas certeza. eu acho que a gente tem muita possibilidade de variação nisso aí. E aquilo que a gente comentou no início, para você ter um resultado consistente, uma conclusão que seja confiável, etc., etc., a gente tem que ter experimentos de mais longa duração, né? Sim. Aqui eu dou um exemplo que a gente teve aqui um experimento que a Margarida implantou lá em 97, e que nós conduzimos o experimento até 2016. Foram quase 20 anos, né? 19 anos. E o que a gente fazia, na verdade, era abrir uma janela, avaliar 2, 3 anos, colher os resultados e publicar alguma coisa, né? Achando que estava fazendo com longa duração, 3 anos, né? E o que a gente percebeu é que os resultados eles vão mudando conforme o tempo vai passando, em função do crescimento do componente arbóreo, aumento de copa, né? A dinâmica do próprio solo que vai mudando, a dinâmica do próprio pasto que vai mudando. Então, é um sistema que precisa de um longo prazo para a gente chegar a uma conclusão, né? Sem dúvida nenhuma. Sim. Eu acho que tinha algumas perguntas, acho que era uma pergunta da Marina que tinha vindo antes, e eu não sei qual é a pergunta, tá, Marina? Se você puder colocar ela de novo aí, o pessoal fica me mandando pro WhatsApp, mas agora eu não estou acessando o computador que ficou lá no escritório, então eu não vou ver, tá? Então, se a Marina puder escrever a pergunta. Enquanto isso, o Domingos, a gente falou um pouco do componente arbóreo, né, do arranjo, né, e das espécies, né? Você disse aí que o eucalipto, sem dúvida, é o mais A mais aplicado, usada. mais usado, e tem naturalmente opções, e do componente forrageiro, né? Nós temos aí, até pelo trabalho da Embrapa, muitos materiais já lançados e em lançamentos, né? Quais são os materiais forrageiros, né, pensando em gramíneas, que se adaptam melhor a esse sistema de sombreado, né, no silvo pastoril? Tem também estudos de longa data com componente forrageiro, em ambientes de sombra artificial, né, de sombra natural e tudo mais. As gramíneas se comportam mais ou menos igual, se a gente considerar que são gramíneas C4, estou falando de gramíneas de ciclo fotossintético C4, que vão se saturar com mais de 2.500 micromoles, né? Então, assim, elas se comportam mais ou menos iguais. O que tem de diferença é que algumas têm uma plasticidade maiores do que outras. A gente observa que essa capacidade de tolerar a sombra e as mudanças que acontecem do ponto de vista morfofisiológico, né, pode variar um pouco de gramínea para gramínea, né? Então, assim, a gente tem nas braquiárias as mais plantadas e as mais estudadas, sem dúvida nenhuma, também em ambiente sombreado. A maioria dos estudos foi feito com braquiária decumbens e braquiária brisanta, então não sai muito daquilo que a gente tem em ambiente a pleno sol também, né? Uhum. E hoje eu diria que braquiária brisanta, eu já vi estudos com piatã, já vi estudos com paiaguá, já vi estudos principalmente com marandu, muitos estudos com marandu, e com braquiária decumbens. É a maior parte do que está sendo plantado por aí, né? Nós fizemos alguns estudos aqui, e eu sei que eu conheço outros também, outras pesquisas com pânico. O problema do pânico é que ele tem uma certa adaptação. É comum a gente ver em áreas, a gente está viajando, por exemplo, a gente vê áreas com árvores e vê colonião debaixo de árvores. A gente já viu, eu percebo isso às vezes, né? O pânico tem uma certa tolerância. Agora, a gente está falando de pânico, a gente está falando de potencializar a produtividade, na minha opinião, né? A gente está falando de Zuri, está falando de Quênia, de Mombasa, né? Tanzânia nem se fala muito mais. A gente está falando de capins que
precisam de condições que permitam o alcance, pelo menos, próximo do potencial de produção, porque é o que eles podem entregar, né, muito fortemente. Então, eu diria que as espécies elas estão aí pelas braquiárias. As espécies mais plantadas foram as mais avaliadas e as que se dão melhor nesse sistema, que tem alongamento de pomo e tudo mais, vai de braquiária decumbens a essas cultivares de braquiária brisanta aí. Eu diria que a marandu, a pessoa não vai errar. Se botar a marandu, não vai errar. O famoso marandu que Está para ser superado, não é? Está para ser superado, né? Tem grande desafio. E pensando, né, a Embrapa tem um programa de melhoramento forte, né? Alguns gêneros, né? A gente pode falar assim. Dentro desses programas de melhoramento, tem alguma linha que se busca encontrar algum material que seja ainda mais adaptado do que as próprias braquiárias ou algum outro cultivar dentro das braquiárias para esses sistemas? Os programas de melhoramento de pânico máximo e de braquiária, né, são 2 programas antigos, que vêm lá da década de 80. Eles, recentemente, eu diria que talvez de uns 10, 8 anos para cá, eles têm incorporado alguns planos de ação testando os materiais, os diferentes genótipos, né, que ainda são candidatos a cultivar em condições de sombreamento. Eu sei que aqui mesmo nós tivemos uma iniciativa, um teste desse, foi um colega nosso que fez aqui, num projeto da braquiária, do melhoramento da braquiária. Aí sombrite, condições artificiais. Então, há essa busca, tá certo? Por gramíneas, por novas cultivares que sejam mais adaptadas. Até porque talvez o principal mote desse tipo de avaliação é a questão da sombra do milho. O pessoal está preocupado lá se a braquiária vai conseguir conviver com o milho e ter porque o milho vai sombrear a braquiária em algum momento, né, se o plantio for feito certinho. Então, tem estudos que testam também essas gramíneas, essas novas cultivares. O que eu não vi até hoje foi um lançamento específico para esse tipo de sistema. Falou, essa foi lançada para o sistema silvopastoril porque tem uma tolerância muito maior à sombra, por exemplo. Ela alcança o potencial mesmo com recebendo a quantidade de fótons 70% ou 80%, ou uma redução na radiação, né? Não teve lançamento desse tipo ainda. Mas tem iniciativas nos 2 programas para testar os genótipos, alguns deles, pelo menos, em condições de sombreamento. Legal. Certo? Legal. Caminhando aqui, a pergunta da Marina, né? Perguntando se no seu ponto de vista, quais são os desafios para a adoção do sistema silvopastoris? A Marina sabe mais do que eu sobre isso aí hoje, viu? Se for a Marina Lima, que eu tô... É a Marina Lima, né? É a Marina Lima. E Marina? Eu acho que tem vários desafios, né? E tanto que a gente fala assim, puxa vida. E eu vi a ministra falando na live hoje, tá certo? Na live de aniversário da Embrapa, falando do aumento de área de sistemas de integração lavoura-pecuária, tá certo? No Brasil. A gente fala aí, talvez em torno de 12, 14, 15 milhões. São estimativas, né? São todas estimativas. O fato é que tem aumentado esses sistemas, mas principalmente sistemas de integração lavoura-pecuária. Dentro do grupo ILPF, né, o sistema lavoura-pecuária aumenta muito mais, né? Porque tem no Cerrado, ali no Centro-Oeste, tem muito sistema de integração lavoura-pecuária. Então, eu acho que tem alguns desafios para serem vencidos. Primeiro, a questão da gente ter um conhecimento mais determinado sobre o manejo. A gente está falando de manejo aqui, a gente está em dúvida, a gente fala que tem poucos estudos, não é isso que a gente está falando? Então, assim, é preciso ter um conjunto de conhecimentos mais consolidados para que isso possa ser de fato recomendado, para que o produtor se sinta de fato seguro na hora de adotar. Eu acho que esse não é difícil de ser vencido, esse não é complicado. A gente tem a questão do investimento inicial, que é um investimento mais alto.
O produtor que vai se propor a plantar o sistema silvopastoril, ele tem um investimento mais alto, que ele tem de aquisição de muda, ele tem o preparo de solo para plantar a muda, né? Adubação, o controle, o cuidado que se tem ali no primeiro ano, por aí, né? Manter a espécie arbórea longe da competição com capim, que pode prejudicar as mudas, formiga, controle de formiga. Ele tem vários desafios que complicam um pouco. A questão econômica, a questão eu acho que isso tem melhorado, mas a questão de assistência técnica não é tão simples a gente encontrar técnicos no campo que conheçam profundamente da implantação e da condução desse sistema, né? Então, assim, eu acho que tem se formado mais técnicos, tem melhorado, essa situação tem melhorado, mas eu acho que isso ainda é um desafio, né? Não é tão simples assim. A gente ainda tem uma quantidade pequena de técnicos que têm domínio, né, desse sistema. E uma própria resistência do produtor, né? Que a gente vem do histórico, e eu peguei essa época na graduação e até um pouco depois, de que árvore no pasto atrapalhava, né? Então, assim, vem de uma filosofia de que a árvore é para ser tirada, a árvore atrapalha. A árvore vai atrapalhar o crescimento do pasto, vai impedir o tráfego de máquinas e tudo mais. Então, assim, essa é uma filosofia antiga, arraigada, que aos poucos está mudando, eu tenho consciência que está mudando, né? Mas ainda continua sendo um pequeno, assim, um desafio que a gente tem que vencer, né? Por exemplo, a gente estava falando de espécies não eucalipto, né? Espécies leguminosas e etc. Eu lembro que a gente, uns 10 anos atrás, nós fizemos um dia de campo, talvez até mais, numa fazenda aqui próximo de Muriaé, e o produtor tinha plantado eucalipto, e nós fomos participar do dia de campo, eu mais um colega, e apresentamos a opção ou falamos sobre leguminosas. Ele ficou muito entusiasmado, mas por um curto período de tempo, porque ele perguntou o que daria para ele, como que ele poderia vender aquela árvore, ou o que aquela árvore, de fato, diretamente poderia contribuir como um produto para ele botar dinheiro no bolso. Eu falei, não, é indireto. O benefício é indireto, o benefício ele pode vir ao longo do tempo, etc. Ele falou, então, infelizmente, eu vou continuar com o eucalipto, porque eu preciso ter uma fonte de renda e tal, que eu tenha certeza que vai me gerar recursos. Então, eu acho que os desafios estão por aí, entendeu? A gente conhecer um pouco mais, vencer essa questão. A parte econômica, eu acho que tem sido solucionada de certa forma, porque a gente tem financiamentos para isso, né? Tem o programa ABC, tem linhas de financiamento, mas muitos produtores não querem se endividar também, né? Sim. É um sistema mais complexo, né? Eu acho que você não vai falar assim, poxa, daqui 10 anos nós vamos ter 50 milhões de hectares em pastagem arborizada. Não vai. Tem um nicho, tem condições específicas, tem produtores específicos, não são todos os produtores que vão entrar nessa, né? Eu acho que não é a maioria, talvez, né? Talvez uns 20% ou 30% tem condição de aceitar e de conduzir adequadamente o sistema. Eu acho que todos estão aptos do ponto de vista da propriedade, mas a gente tem que encarar uma realidade que nem tudo é para todos, tá certo? Então, quando é muito simples, o cara faz. Eu dei o exemplo do capiaçu aqui. O cara vai lá, planta, aquilo vai nascer, não precisa nem cuidar muito, e aí o próximo passo é ele cortar e picar e dar para a vaca. É muito simples. Né? Nós estamos falando de um sistema que é mais complexo. Então, diante dessa complexidade toda e desses fatores que eu falei, o normal é que se tenha um pouco mais de lentidão no processo de adoção, né? E uma limitação maior também. Então, eu acho que isso está dentro do script desse filme aí, entendeu? Exato. Você até citou aí da linhas de financiamento, foi a pergunta da Raquel, né? Se tem algum programa de financiamento ou linha de crédito específico, né, para quem adota o sistema ILPF. Tem linhas. Eu não estou assim, porque tem uns 4 anos que eu não tô mais assim militando diretamente com isso, entendeu? E eu sei que andou mudando alguma coisa, mas tem linhas. Por exemplo, semana passada foi lançado pelo Ministério da Agricultura, junto com outros aí, o ABC+, que tem o plano ABC, tá certo? Foi lançado o ABC+, que é uma sequência para os próximos 10 anos. Eu acredito que tenha lá linhas de financiamento para aquelas
tecnologias do programa ABC, que os sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta estão, né, dentro lá. Então, existem linhas. Se perguntar quais são as linhas, tem 4 anos que eu não estou mais lidando diretamente com esse tema. Então, assim, mas se procurar, tem linhas, tem possibilidades, com certeza, tá? Ótimo. Eu não acabei não assistindo, mas a Marina, que é minha esposa, assistiu a esse evento que está tendo da SBZ, né? Do simpósio. Eu também não assisti. Eu estava em aula, mas comentaram, não sei se foi o professor Núcio, né? Da venda que nós vamos ter, tipo de vender para estoque de carbono, né? Então, assim, nós vamos... vai ser mais uma moeda, né, para o produtor, não vai ser só a madeira. Essa história, Denilson, eu lembro em 2001, nós estamos falando há 20 anos atrás, né? 2001. Houve um evento aqui em Juiz de Fora, simpósio latino-americano de sistemas agroflorestais. Naquela ocasião, se falava muito da América Latina como vamos dizer assim, um candidato forte para vender carbono para o mundo desenvolvido, para a Europa, para Estados Unidos, e que aquilo parecia que estava borbulhando, estava muito eminente, estava muito próximo de acontecer. E eu sei que tem dificuldades até hoje, né? A gente vê, às vezes, aí algumas notícias que o Brasil tem possibilidade de vender créditos de carbono, tem créditos já, parece que armazenado, e, ao mesmo tempo, a gente não vê a coisa andar muito, né? Mas é bonito falar, né? O pessoal lá do mundo desenvolvido falar que vão, né? Eles podem poluir e comprar os nossos créditos aqui, mas pelo jeito não está pagando ainda. Na Colômbia tinha, há uns 10, talvez um pouco menos, 10 anos ou um pouco menos, um pesquisador do CIPAV, o Mugueitio, Henrique Mugueitio, ele tinha um programa muito interessante no país, na Colômbia, com o Banco Mundial, e eles se propunham a recuperar fazendas. Aí eles enxergavam a fazenda de forma um pouco mais holística. E nessa recuperação, eles incluíam tecnologias que contribuíam para a fixação de carbono. Certo? E tinha uma escala de pontuação que o produtor, conforme o sistema que ele adotava, né, até o pasto, até uma recuperação de pasto de monocultivo, voltando para monocultivo, até um bosque que ele não colocaria animais, que tem possibilidades diferentes de captação de carbono, né? Então, assim, pontuações diferentes conforme o sistema que revertiam em moeda, em dinheiro para o produtor. E que estimulava o produtor a plantar, né? A adotar um sistema desse tipo. Eu acho que isso vai chegar a qualquer momento. Eu acho que, assim, não vai demorar, porque a gente vê as discussões, né, por aí, aumentando e tudo mais. Isso vai chegar para a gente. Eu acho que quando chegar, vai se reverter em benefícios muito grandes para o brasileiro, para o pecuarista, para o agricultor brasileiro, né? Porque nós temos a base toda pronta. E isso pode ser uma forma de estímulo para o produtor. Porque é difícil, né? Por isso que eu estou falando, é mais caro e etc. Agora fala, não, eu estou recebendo crédito por manter a floresta, por manter as árvores e etc. Né? Então, eu acho que isso tem chance de avançar. Embora acho que ainda demande um pouco de tempo, talvez aí, um pouco de vontade política, tem um monte de coisa aí, né, cara? Quando a gente vê um presidente de um país da Europa pichando o Brasil, porque o Brasil está fazendo isso ou aquilo, né, botando fogo aqui ou ali, na verdade tem um cunho muito mais político do que a preocupação ambiental. Ele não está preocupado com questão ambiental, que nós vamos acabar com o mundo, porque está, entendeu? Acho que está errado fazer. Ou errado não impedir que faça, não impedir que faça, né? Permitir que faça. Sim. Mas não é esse o objetivo dele. O objetivo é político, é econômico, tem várias coisas por trás. Eu acho assim, se a gente tiver um cenário político mais favorável, crédito de carbono pode ser uma moeda muito interessante para esse tipo de sistema. Sem dúvida. A pergunta da Thay Leite. Existem restrições físicas e geográficas para a introdução de sistemas integrados como o clima, né, em função de geada, seca e terrenos inclinados, arenosos ou extremamente úmidos? O que eu acho assim, o que existe o que a gente tem que pensar
é em colocar os elementos certos nos locais mais adequados, né? Então, se é uma área, por exemplo, eu vou citar um exemplo de uma área montanhosa, como essa região nossa toda aqui, né? Eu tenho que pensar no alinhamento que eu vou colocar essas árvores. O alinhamento leste-oeste favorece, sem dúvida nenhuma. Mas, às vezes, ele não é possível. Às vezes, ele não é possível, porque a gente sabe que o caminhamento dos animais, se eu ponho uma linha morro abaixo de árvore, os animais vão tender a caminhar, principalmente se o espaçamento na linha for muito, muito pequeno, né? Então, eles vão tender a caminhar morro abaixo, morro acima, isso pode ter problema. Os animais, eles vão ser mais beneficiados se o alinhamento for no sentido contrário ao sentido da declividade. Então, há possibilidade, eu posso montar ou estabelecer um sistema em área declivosa. Num clima frio, eu tenho espécies que se adaptam a clima frio, né? Tem espécies de gramíneas e de árvores que são mais adaptadas. O pessoal lá no sul faz com árvores que são adaptadas ao clima frio, ou no norte faz com espécies mais adaptadas ao clima mais quente e úmido, que é no norte. Então, assim, eu não vejo, a princípio, veja bem, cada caso é um caso, né? Assim, você vai... Cada situação é uma situação diferente da outra, a gente sabe muito bem disso nesse meio da agropecuária, né? Mas, no geral, eu acho que o desafio maior é entender o que se tem como limitação e procurar superar a limitação com os conhecimentos que se tem, com as espécies que se tem, com os arranjos possíveis e tudo mais, entendeu? Eu acho que é mais por aí. No Nordeste tem, no Norte tem, eu citei os exemplos aqui. A gente tem sistemas silvopastoris no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, assim, há possibilidade de fazer no Brasil inteiro. Ainda que a gente tenha limitações de diferentes ordens em todas as regiões, tá certo? Sem dúvida. Eu dou a disciplina de forragicultura, né? E eu falo muito para os alunos, né? De que você tem que entender o ambiente, né? A condição edafoclimática onde aquela propriedade está inserida. Isso inclui clima, inclui solo e também inclui o perfil de produção daquela propriedade, né? Então, às vezes você tem um produtor que ele não tem capital, ele está descapitalizado, ele quer um sistema relativamente de baixa produção, e aí você não pode querer que esse cara vá trabalhar com espécies de alta demanda, né? Então... Eu tenho um exemplo, recentemente, Adenilson, eu estava passando por uma propriedade a uns 15 quilômetros de Juiz de Fora, e passando pela estradinha de terra, e eu vi um casal de 60 anos, mais ou menos, a mulher e o marido, atravessando com o gado na estrada. Eu parei, eu estava de bicicleta, parei para que eles pudessem atravessar o gado, de umas 12 cabeças, e isso foi em agosto. Agosto agora, tem mais de 2 meses. Foi agosto, a última seca agora, tá certo? Uhum. E eu parei e vi eles atravessando o gado, eles abriram, fecharam a tronqueira, o gado foi para uma várzea muito grande, 12 cabeças, e eu parei para perguntar, para conversar com eles. E perguntei o que aquele gado estava recebendo. As vacas estavam bonitas. Qual era a produção da propriedade, produção por vaca, essas coisas assim. E eu falei, o que vocês têm como recurso de volumoso para essa época? Eles falaram nada. Eu falei, vocês não têm uma capineira aqui? Não. Não tem silagem? Não. Vocês não têm um canavial? Não, não tem canavial. Eu falei, esses animais estão recebendo o quê? O pasto. Aí eu me pus a olhar o pasto e vi que pelo menos ali tinha uns 10 hectares, pelo menos uns 12 hectares, tá certo? De várzea, uma várzea úmida, que provavelmente nessa época das chuvas ela fica um pouco mais úmida, mas que fica verde na seca, e essa taxa de lotação baixinha permitia que os animais, que as vacas, procurassem alimento e selecionassem uma quantidade suficiente para elas, de volumoso, e eles complementavam com cevada que a cooperativa, o laticínio que eles entregavam, subsidiava para eles. Uhum. Então essa era a dieta dos animais. E eles estavam extremamente satisfeitos, porque tinha um custo extremamente baixo, tá certo? E tirando 180 litros por dia, 200, eles estavam tendo uma renda líquida em torno de R$3.500 a R$4.000 por mês. Uma propriedade pequena, com pouco trabalho, com um casal, tirando essa renda. E você vai propor o que para um cara desse? Falar, não, agora você vai plantar um mombaça aqui. Entendeu? Então, eu acho assim, respeitar a condição do produtor e entender qual é o limite dele, porque de repente você vai propor novidade, vai propor tecnologias novas, né?
mas é entender essa parte social aí é extremamente importante. E difícil, é difícil, né? Não chegar na propriedade com uma única solução. Ó, só Exato. funciona se botar árvore e se adubar com 200 kg de N, se trocar o capim, etc. E se fizer um melhoramento genético dos animais, nem sempre é assim. A questão social, ela pode suplantar tudo isso, né? E o que pode ser inviável do ponto de vista acadêmico, pode ser viável do ponto de vista prático, né? Então, assim, cada caso, eu falo, cada caso é uma situação diferente, né? Exato, né? Hoje se fala muito em multidisciplinaridade, né? E um dos itens para ser multidisciplinar, eu acho que é essa capacidade, né, do social, mas o social em relação ao indivíduo, né, ao cliente que está ali, no caso um pecuarista, né, um produtor familiar, né? E Adenilson, a conclusão que eu cheguei, que isso vale para qualquer área. Sim. O médico precisa ter um entendimento do paciente muito mais amplo do que propriamente a medicina. Sim. A medicina ele tem que conhecer, mas se ele não conseguir interagir e captar do cliente dele, do paciente dele, a parte de comportamento dele, ou qualquer profissão, assim, ou a maioria das profissões, esse lado cada vez é mais importante, né? E para a gente não tem dúvida disso. Sem dúvida. A gente já está encerrando aqui, pessoal. O Marcelo Silveira mandou uma pergunta aí, acho que a gente tinha até falado um pouquinho no início da live, né? Qual seria um limite aí entre linhas para o eucalipto, pensando como gramínea ou marandu? Né? Limite se for de distância, é difícil falar em limite, porque é o que eu falo, assim, a receita, ela não tem uma receita de bolo, depende do alinhamento que vai se colocar, se está no leste-oeste, se está no norte-sul, né? Depende da declividade, depende de várias coisas. O que nós temos percebido é que plantios com menos de 20 metros, e olha que isso, não estou falando que é uma verdade absoluta, porque não tem verdade absoluta nessa área que nós militamos, tá certo? Uhum. Mas, assim, espaçamentos, vamos lá, menores que 15 metros, aperta bastante. A intervenção vai ter que ser muito precoce, e essa intervenção precoce pode não compensar do ponto de vista econômico. Então, eu colocaria aí, talvez, eu conheço alguns plantios com 15 metros, que foi bem até o quarto, então talvez é quinto ano, vai haver uma redução na produção, mas eu não vejo assim com menos de 15 metros, e depende muito do espaçamento na linha também. Porque uma coisa é eu falar em 15 metros com espaçamento de 4 metros na linha. Outra coisa é eu falar de espaçamento de 15 metros entre linhas com 2 metros dentro da linha. Né? Eu mudo completamente a densidade do bosque. Eu mudo completamente o maciço de árvores que eu tenho e a possibilidade de sombreamento para o pasto. Né? Então, assim, isso também é importante considerar. Né? Não só o espaçamento entre linhas, mas o espaçamento entre plantas na linha, entre árvores na linha. Mas, de forma geral, eu diria que é de 15 a 20 metros. Pode ter gente que discorde disso, mas para falar um número não deixar sem resposta, tá certo? Alguma coisa próxima aí de 15 a 20 metros. Eu acho que menos que isso vai apertar bastante para o sistema manter um equilíbrio e tudo mais. A minha proposta é que fosse acima de 20. Ótimo. Não, tá respondido. Para a gente, acho que talvez finalizar, né? A gente falou um pouco dos componentes arbóreo, falou um pouco da gramínea, né? Do sistema como um todo, né? O animal também tem um grande benefício, né, Domingos, num sistema desse? Sem dúvida. A gente tem visto, nós temos avaliado alguma coisa aí com a colega de comportamento animal, em regiões quentes, estações quentes do ano, né? Pode ter um benefício do ponto de vista de conforto térmico, porque muitas vezes os animais estão fora da zona de conforto e a gente não percebe. Muito comum acontecer isso. São pequenos sinais fisiológicos que muitas vezes não são perceptíveis e que podem interferir no consumo, por exemplo, dos animais, né, o consumo de forragem, pode interferir na produção de leite, o animal vai ter que gastar mais energia, por exemplo, para manutenção de temperatura, e a energia que poderia estar indo para a produção de leite, um exemplo da produção de leite.
Então, assim, do ponto de vista de conforto térmico, em regiões mais quentes, em estações quentes dessas regiões, eu não tenho muita dúvida. A sombra, ela reduz temperatura, né, reduz a incidência de carga térmica radiante no animal e é um benefício evidente, né, para esse tipo de região. Principalmente animais de raças mais europeias, ou que cruzamentos que têm, né, composição genética com graus com mais próximos do europeu, né? Então, a gente percebe claramente aqui, ao longo desse tempo todo que nós trabalhamos aqui, as novilhas mestiças meio sangue ou voltadas mais para 3/4 gir, por exemplo, elas se importam muito menos se está com sombra ou não, quando a gente compara nos dois sistemas, sol e sombra, né? As novilhas 7/8 para cima, e aí eu estou colocando no meio sangue e 3/4, tá certo? Né? As 7/8, 15, 16, às vezes a gente tinha que compor o grupo de animais com 15, 16, são novilhas que sofriam muito mais no sol, a pleno sol, né? Em função desse problema de estresse térmico. Então, essa é uma característica que favorece. Uma característica que poderia favorecer é o aumento de teor proteico na forragem, aumento de nitrogênio na forragem, né? Por vários mecanismos, que para si, isso a gente concluiu no último trabalho, escrito agora recentemente, para que isso seja efetivo, normalmente num passo de braquiária é preciso fazer uma suplementação energética, porque se o teor proteico aumenta muito, a energia vai limitar. A gente chegou a essa conclusão aqui. É lógico que isso tudo tem que ser medido, né? Tem que ser avaliado lá no sistema em questão, né? Mas do ponto de vista teórico, se você aumenta proteína do capim, você sai de 10, 11, vai para 12, 13, pode ir para 14. Essa novilha que está crescendo, essa vaca que está lá, ela só vai se beneficiar efetivamente se você entrar com uma suplementação energética, para que não haja perda de nitrogênio via fezes e urina, que foi detectado aqui por um estudante que fez aqui, o Igor, né? A Marina participou intensamente desse trabalho também. Os animais que estavam no sistema silvopastoril, com a forragem com maior teor de nitrogênio, elas excretavam nas fezes e na urina muito mais nitrogênio do que os animais que estavam lá no sistema imunocultivo. E isso se refletia depois na emissão de óxido nitroso e de metano do solo. Então eu tenho fezes e urina com teor de N maior, porque a novilha não aproveitou tudo isso, e a emissão de nitrogênio via gasosa, metano ou óxido nitroso aumenta também. Por quê? Porque faltou energia para os animais, né? Então, assim, isso também tem que ser visto. Agora, os animais podem se beneficiar demais disso aí, principalmente em regiões mais quentes, eu não tenho dúvida. É um sistema aberto, né? Então a gente não, assim, até pelo que você trouxe dos dados, né, agora, eu tinha visto esse trabalho já, né, não é regra, né, que você tiver num sistema integrado, né, lavoura, no caso aqui com Pecuária floresta. pecuária floresta, significa que você vai estar reduzindo a emissão de gases, aí você pode estar piorando. Exatamente. Depende muito do que você vai fazer ali dentro, né? Se você tiver uma redução de crescimento de capim muito acentuada, a gente sabe que o capim crescendo intensamente, ele fixa muito carbono. Ele fixa muito carbono. Né? Um capim que tem uma taxa de crescimento aí de 130, 140 quilos de matéria seca por hectare dia, ele tem um potencial de fixação violento. E se você reduz demais o crescimento desse capim, você pode... Tá, as árvores estão fixando a longo prazo, né? Mas a gente tira aquele dreno, que seria o pasto fixando carbono, né? Então, assim, um sistema equilibrado, manejado adequadamente, com espaçamento adequado, etc., densidade de árvore, com nível de fertilidade adequado e tudo mais, manejo do pasteiro e tudo, ele tem um potencial para fixar, né, carbono, talvez assim um pouco mais que outros. Mas tudo tem que estar funcionando bem. Sim. Não significa que se fizer de qualquer jeito vai ter benefício. Em nada na vida é assim, né, cara? Qualquer sistema, de qualquer área, se for mal feito, né, provavelmente vai dar errado, né? Com certeza. Bom, eu não sei se eu pulei alguma pergunta de alguém, se não pode jogar de novo aí que eu faço. E para a gente finalizar, Domingos, né, a parte econômica,
eu não sei, né, o quanto, como você disse, trabalhos de longa duração, né? O que a gente já tem de resultado econômico de algum trabalho que você acompanhou quando se compara, né, um sistema monocultivo de um sistema integrado? Eles têm esses resultados? A gente consegue fazer alguma... Tem alguns, tem mais é modelagem, tá certo? Tem modelagem, modelos econômicos, a pessoa projeta. Nós já fizemos aqui. Você tem 5 anos de sistema, a projeção é colher as árvores com 10 ou com 12. Você pode fazer uma projeção em um modelo econômico, que se fosse daqui a 10 ou 12, daqui a 5 ou 7 anos, como é que estaria? A gente tem uma série de condicionantes aí. O preço de madeira, por exemplo, pode mudar, né? O preço do produto pode mudar, né? Então, assim, mas tem alguns trabalhos, eu acho que a Embrapa AgroSilvo Pastoril, com Bruno Pedreira, hoje talvez seja quem tem um conjunto maior de dados, inclusive a parte econômica. Porque eles têm uma área fantástica, o experimento dele tem 70 hectares só. 70 hectares, né? Ele tem todos os modelos possíveis. Uhum. Da soja pura, do pasto puro que eu falo, em monocultivo, capim em monocultivo, árvore em monocultivo, associação soja com árvore, associação pecuária com árvore, associação dos 3 componentes. Então, e tem uma equipe multidisciplinar, porque nós estamos falando de uma unidade que foi criada para estudar esse sistema, a Embrapa AgroSilvo Pastoril. Então, você tem economista, tem zootecnista, tem agrônomo, né? Tem várias pessoas. E ele, eu acho que eu já vi uma palestra recente dele que ele fala sobre questão econômica, tá certo? Uhum. Esse dado parece que apresentou agora nesse evento da zootecnia, da SBZ, hoje ou ontem. Eu não assisti, foi hoje. O colega Gomide que me passou isso aí. Ele mostrou os sistemas lá e mostrou que, por exemplo, o ganho de peso, se eu não me engano, por área, arrobas por hectare, no sistema monocultivo foi um pouco menor, monocultivo de gramínea foi um pouco menor, no sistema pecuária-floresta, nosso, sistema silvopastoril, foi também um pouco menor. O que deu o maior resultado foi o ILP, lavoura-pecuária, e o ILPE, lavoura. Caiu o Domingos. Caiu? Ah, tá voltando. O telefone tocou, cara. Não, tá Você tranquilo. Tá me Eu tô te ouvindo. Só não tá me vendo. Tá voltando. Só não tô te vendo. Mas eu tô te ouvindo. Tá, eu não sei o que aconteceu, cara. Mas acho que vai voltar. Acho que tá Estou atualizado. apertando várias teclas aqui para ver se... Acho que ela vai voltar. Mas eu tô te ouvindo perfeitamente. Tá, não, tudo bem. Então, assim, eu acho que ficou muito claro nesse estudo dele que o componente que fez mudar a situação foi a lavoura. Uhum. Tá certo? O sistema que levou lavoura, ele teve um ganho de peso maior do que os que levaram só monocultivo ou árvore e pasto só, né? Então, assim, agora, eu acho que são estudos complicados, de longa duração, tem que ter longa duração, né? E ainda está um pouco incipiente. Eu acho que a gente ainda tem que avançar muito nessa parte econômica de sistemas aí, desse tipo de sistema, tá? Não, perfeito, Não Domingos. voltou, né, Daniel? A imagem não voltou. Não, a imagem não, tá só o som. Eu não sei se tá minimizado em algum lugar aí o Instagram para você. Você tá me vendo? Eu estou vendo perfeitamente. Como eu não sou especialista em Instagram... Eu também. É a segunda vez que eu trabalho com o Instagram. A primeira vez foi na outra live. Eu não sei, cara. Não, eu também não sei. Eu entro aqui seguindo orientações dos meninos, mas eu acho que a gente está te ouvindo muito bem, tá? Não preocupa quanto a isso. Até porque, né, acho que eu gostaria, na realidade, a Marinha está falando que você virou o monitor, a câmera. Vira a câmera. Tentei desvirar. Apertei na setinha aqui, Marina. Aquelas 2 setinhas. Não deu, não funcionou, não. Apertei de novo. Acho que ele é... Bom. O telefone tocou e aí complicou aqui. Tá tranquilo, Domingos. Não, imagina.
Mas, enfim, o que eu queria mesmo é agradecer, né? O pessoal está falando que a sua cama deve estar virada, mas Será? Eu vou tentar de novo aqui, mas eu estou apertando a setinha que eu apertei lá no início. Porque aqui não está sem imagem, né? O problema é esse. Tá sem não, imagem. eu acho que tá aparecendo na tela do seu computador. Não sei se ele está apoiado no seu computador, tá azul. Tá apoiado no computador. Eu não estou me vendo, tá? Tá, Eu vou inverter aqui. Se mudar, vocês me falam. tá bom. Você me fala. Mudou? Dá um tempinho, ainda não. Tá. Eu inverti, tá? Bom. Mas tudo bem, Domingos. Eu acho que, assim, eu acho que eu já tinha feito o último comentário, né, para a gente finalizar. E eu gostaria, na realidade, de agradecer a sua participação, né, várias pessoas aí agradecendo você também, que já acabaram não estando mais conectadas, e deixar aberto aí para você fazer as suas considerações finais. Tá bom, Adenilson. Eu que agradeço essa oportunidade, a gente bater um papo, né, sobre o assunto, né? É difícil a gente ter 1 hora de conversa sobre esse É, assunto, né, tão livremente, com a participação de outras pessoas também, né, perguntas que saem, então, sempre são interessantes, né? A mensagem que eu deixo é a seguinte, que a gente não tem receita de bolo, né? Eu acho que a pesquisa avança, né? A ciência está em moda hoje em dia, né? Todo mundo fala em ciência. A ciência é importante realmente e não tem verdade absoluta em ciência. O que é verdade hoje pode mudar amanhã. Eu acho que nós já temos um pacote tecnológico sobre esse tema que nos permite dar alguma segurança, né, na recomendação. Né? Ainda tem uma variação muito grande de possibilidades. E o mais importante, na minha opinião, é conhecer, entender o local de aplicação, entender o produtor, o gerenciador do sistema, conhecer profundamente a tecnologia, né? Conhecer profundamente a tecnologia é extremamente importante. Mas é isso, vamos caminhando. Eu te agradeço a oportunidade, Adenilson. não, em meu E nome, não. parabenizo vocês aí pela iniciativa, viu, cara? Não, obrigado. Em meu nome, em nome do Nefop, do professor Carlos Augusto, agradeço a sua participação. Para aqueles que se interessarem no certificado da live, a palavra-chave é sistemas, né? Acho que tem o link aí para o formulário na bio do Instagram do Nefop, então só acessar que o pessoal emite um certificado aí, né, da presença. Então, Domingos, muito obrigado. Foi muito bom falar contigo e quem sabe quando passar tudo isso a gente se encontra aí na Embrapa ou na Rural para conversar Sem dúvida, frente se a Deus frente. quiser. Forte abraço.